Graça e paz, povo eleito e abençoado de Deus. Eu sou o Nilson Queiroz do canal Verdadeira Graça. Talvez você não me conhece, está me vendo pela primeira vez, me ouvindo. Eu gostaria que você permanecesse me ouvindo e talvez você pode gostar da mensagem que será pregada neste momento. A mensagem que eu tenho nesta hora é esta: tudo é possível ao que crê. Se você crê, tudo é possível. Isso foi o que Jesus disse: se tu pode crer, tudo é possível. Então, nós temos que crer de coração. Não é crer da boca para fora. Porque é fácil você colocar confiança em Deus, você confiar totalmente em Deus. E Deus, ele não muda. Ele não muda a sua forma de abençoar o seu povo. O que Deus foi lá no passado, lá na antiga aliança, ele agiu de uma forma. Mas nós vemos que da cruz para cá, Deus agiu de outra forma diferente. Lá era olho por olho e dente por dente. Aquele povo não cumpria a promessa, a lei que Deus deu a ele. Mas da morte de Cristo para cá, as coisas mudaram. Deus começou a agir de outra forma. Hebreus capítulo 13, versículo 8, Deus ele é o mesmo, de ontem, de hoje, e é Deus eternamente. As maravilhas e as grandezas que Deus fez no passado, Deus continua fazendo em pleno século 21. E a mensagem, a palavra que eu quero dizer neste momento, está ali em São Marcos, capítulo 9, e desde ali do versículo 22, 23, em diante você encontra aquele homem que tinha um filho que estava no processo de um espírito, de uma enfermidade, e pediu para os seus discípulos para que curasse aquele menino. E os discípulos não conseguiram curar aquele menino. Então alguém disse para aquele pai: olha, fala com o mestre dele. O mestre está bem próximo, fala com ele. Aquele homem, já um pouco desacreditado, ou praticamente desacreditado de tudo, porque se os discípulos não conseguiram, então ele ficou desacreditado. Ele foi ter com Jesus. E Jesus disse a ele: se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. E ele disse: sim, Senhor, eu creio. Isso está no versículo 24. Sim, Senhor, eu creio. Mas naquele momento que ele disse: sim, Senhor, eu creio, ele disse: Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus então disse: há quanto tempo sucede isso, acontece isso? Desde criança. Ele cai no fogo, cai na água e assim por diante. Jesus falou: traga para cá. Trouxe e Jesus curou aquele menino. Então eu ouvi essa mensagem, aquele menino foi curado, foi liberto. E eu estava certa vez ainda, há alguns anos atrás aí, estava dentro de um local chamado igreja, no sistema, e o pregador da noite pregou esta mensagem. Quando ele terminou de pregar, eu cheguei a ele e falei assim: escuta, Jesus curou este menino por quê? Porque o pai acreditou que ele... Eu falei: não. Ele falou: isso aqui está dizendo que ele disse que não acreditava. Pode ver bem aqui, ó. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Eu creio, mas na mesma hora ele diz: ajuda a minha incredulidade. Então ele estava sendo incrédulo naquele momento. Ele não estava mais crendo. E por que Jesus curou aquele menino? Aquele pregador torceu para lá, torceu para lá e não soube me responder. Eu disse para aquele pregador, falou assim: sabe por que Jesus curou este menino? Por causa da sinceridade do coração daquele homem.
O que Deus quer é sinceridade. Aquele homem foi um homem realista. Ele não fingiu, ele disse, eu creio, mas na mesma hora que ele falou que ele acreditava que algo ia acontecer, ele falou da sua boca, mas no seu coração ele não cria no seu coração. Então ele diz, ajuda a minha incredulidade. E Jesus curou, como se disse aí na gira, ele jogou limpo com o Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Jesus pegou e curou. Então nós não devemos esconder nada de Cristo. Devemos contar, como tem um hino que diz, conta para Cristo, conta para Jesus, Cristo, tudo que você tem na sua vida. Então eu conheço um testemunho que aconteceu, ver como Deus continua trabalhando até nos dias de hoje na vida daqueles que muitas vezes nem crê, mas ele continua, porque a Bíblia diz que o sol nasce para todos, a chuva cai para todos. Então eu quero contar aqui um testemunho, um caso que aconteceu nos Estados Unidos. Um certo casal tinha uma criança, uma menina dos seus 5 anos de idade, e tinha um menininho, podia ter seus 2 aninhos. E aquele menino era muito enfermo. Aquele menino tinha uma enfermidade. E aquela enfermidade, era rara aquela enfermidade. E aquele pai, com aquela mãe preocupada, venderam a sua casa. Tinha uma casa grande, eles venderam a sua casa e foram morar numa casa menor. Compraram uma outra casa menor para sobrar dinheiro para investir na cura daquela criança. E de repente ele trocou de emprego e gastando com aquela criança. E falou assim, eu preciso curar essa criança. Eu preciso ter um jeito, arrumar um jeito de curar essa criança. E ele começou a pensar o que ele ia fazer. Eu vou sair do meu serviço, já vendi a casa, já troquei de casa, agora eu vou sair do serviço, eu vou vender meu carro, pegar um carro mais velho e tal, fazendo esses planos dentro do quarto com a sua esposa. E a sua filhinha no quarto dela, ouvindo o que os pais estavam falando. Quando chegou no dia seguinte, cedinho, ela levantou, pegou o seu cofrinho de moeda e lá, as casas lá não tem muro, né? Como aqui no Brasil, que as casas aqui são cercadas de muro, portão, então não, as casas não tem, é tudo aberto. Ela saiu e dirigiu até uma farmácia que ficava próximo dali. Ela chegou na farmácia, aquela criança tão pequenina, ali dentro da farmácia com o cofrinho na mão. Aí, o dono daquela farmácia, o farmacêutico, disse assim, o que você quer, criança? Eu quero comprar cura para o meu irmãozinho. Aqui está o dinheiro. Aí aquele farmacêutico pegou e pôs ali aquele cofrinho, despejou ali em cima do balcão, contou ali, parece que tinha 3, não chegava a 4 dólares, parece que 3 dólares e 70 tinha ali dentro daquele cofrinho. Aí falou, aqui não vai dar para você comprar a cura para o seu irmãozinho. O que o seu irmãozinho tem? Eu não sei. Escutei meu pai falando que tem que comprar remédio e tem que gastar com ele e tal. Então eu tenho o meu dinheiro aqui que eu estou juntando, então eu vim aqui para comprar cura para o meu irmãozinho. E o farmacêutico ficou ali um pouco pressionado, mas lá dentro de uma sala estava ali um pediatra. Era irmão do dono da farmácia. Ele ouviu, ele veio até aquela criança e falou assim, quanto você tem? A menina falou, tem esse dinheiro aqui. Ele olhou, conferiu e falou assim, esse dinheiro é suficiente para comprar um remédio
para curar o seu irmãozinho. Aonde você mora? Ela falou, mora ali assim, assim. Ele falou, vamos lá. Ele foi lá, se apresentou à família como médico, pediatra, e chegou ali, o médico levou aquela criança ao hospital, cuidou daquela criança, diz, não vai custar um tostão. Cuidou, fez tudo o que tinha que fazer e aquela criança foi salva, foi curada. E eu pergunto, esses homens eram crentes? Não. Esses homens fizeram algum pedido a Deus? Não. Mas Deus compadeceu por aquela criança que foi naquela farmácia com aquele pouquinho de dólar para comprar cura para o seu irmãozinho. Deus está vendo tudo. Como Deus olhou para aquele homem e viu que aquele homem, no seu coração não havia, aquele homem não tinha fé suficiente mais, aquele homem já estava desacreditado. Ele diz, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Deus o curou. Esta criança, ela foi ali com aquele pouquinho de dinheiro, de dólar, para buscar cura para o seu irmãozinho. E Deus então providenciou ali naquele momento, naquela hora, esse médico para cuidar daquela criança. Aquela criança foi salva, foi curada, porque Deus é amor. Deus não muda. Se você tem uma enfermidade, se você tem qualquer um problema, não fica contando isso para o seu pastor, não. Seu pastor não resolve nem a vida dele. Então não fica contando isso para ele, não. Se você tem qualquer problema, entrega nas mãos de Deus. A palavra diz, entrega os seus caminhos ao Senhor. Ele não mandou entregar para homem nenhum. Entrega os seus caminhos ao Senhor. E tudo. Não diz alguma coisa, mas tudo ele fará. Não chega lá na chamada igreja e conta os seus problemas para ele, que muitas vezes isso vai servir de gozação, de zombaria, e ele pode até escarnecer dos problemas que está passando na sua casa. Não leve isso para esses homens, porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Jeremias 17:5. Então não crê em homem, você não pode contar nada para o homem, como o povo tem o negócio de fazer confissão com o padre, é outra mentira. E você também fazer confissão com esses chamados pastores é uma grande mentira, porque esses homens não resolvem nem os problemas deles, quanto mais. Você pode ver que na vida desses homens chamados pastores, eles têm filho, tudo com problema, filha no adultério, filho nas drogas, filho preso. Eu conheço vários pastores aí que estão com os filhos na cadeia, presos com envolvimento de droga. Eles não resolvem nem os problemas deles, muito menos vai resolver o seu problema. Eles tinham que ter uma vida santa, limpa e pura diante de Deus, como Jesus. Os fariseus, saduceus olhavam para Jesus e via que ele vivia o que ele falava. Ele tinha vida. Ele tinha vida em tudo aquilo que ele fazia. Então eles não tinham como, mas mesmo assim eles o acusavam. Mas Jesus era puro. Nele havia pureza, porque ele era o verdadeiro Deus que estava entre nós. Se você gostou desta mensagem, se essa mensagem falou ao seu coração, divulga esse vídeo, passa isso para os seus amigos, para que os seus amigos possam passar isso, em diante, para que nós possamos alcançar mais e mais vidas. Almas e vida é tudo a mesma coisa, para que nós possamos trazer mais, tirar de dentro dessas falsas religiões e trazer para a verdadeira graça. Todas as quartas e sábado estou colocando um novo vídeo. Que Deus assim continue derramando a tua graça sobre a sua vida, graça e paz para todos.